A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Vamos meditar hoje no capítulo 24 do livro de Gênesis. E o capítulo 24 é o capítulo mais longo deste livro e traz para nós uma história muito linda, que é a história do encontro entre Isaac e Rebeca. Nós não vamos comentar versículo a versículo como geralmente eu tenho feito, porque é muito longo. Mas eu quero trazer para você e quero juntamente com você, na verdade, meditar sobre os detalhes dessa história. Do versículo 1 até o versículo 10, nós vemos que Abraão já está velho. E então ele chama um dos seus servos e a palavra do Senhor vai dizer que ele era o servo mais antigo. É isso que é dito no versículo 2. E Abraão vai dar para esse servo mais antigo, para esse servo de confiança, uma tarefa muito importante. Uma vez que Abraão já estava velho, já estava cansado, ele não poderia fazer a viagem para buscar uma esposa para o seu filho. Sim, era chegado o momento de encontrar uma esposa para Isaac. E lembremos que, nesse tempo, a esposa ela era escolhida pela família. Os pais entravam em acordo a respeito do casamento. E então Abraão chama este seu servo de confiança, mais antigo, com mais experiência, uma pessoa que já estava junto da família há mais tempo, e diz para ele: eu preciso que você vá até a minha parentela e encontre uma esposa para o meu filho. Vamos pensar, queridos, que agora eles estavam morando onde? Em Hebrom. E a sua família, a sua parentela, estava em Harã, no norte da Mesopotâmia. Ou seja, era em torno de mais ou menos uns 800 quilômetros de distância. Então, nós estamos falando de uma grande trajetória. Realmente, era uma viagem longa e que precisava ser feita com muito cuidado. Afinal de contas, imagine, 800 quilômetros no lombo de um camelo era uma coisa gigantesca. Abraão não teria condições de ir até lá, mas a tarefa era importante. Abraão, que tinha amado a sua esposa Sara por mais de 60 anos, sabia a importância da escolha de uma companheira e o quanto uma pessoa podia significar estar dentro do propósito ou fora do propósito. Então, escolher uma esposa para o seu filho era algo muito importante. Então, ele chama esse servo de confiança, faz ele jurar que não vai tomar esposa dentre as filhas dos cananeus. Lembre-se que os cananeus eles eram descendentes de Cã, de Canaã, que haviam sido amaldiçoados. E aqui, o que Abraão está desejando é que seja tomada para Isaac uma esposa da linhagem de Sem, assim como Abraão também era. Portanto, ele fala: vai até a minha parentela e encontre lá uma esposa para Isaac. Será que o problema para Abraão era uma questão de miscigenação racial? Com certeza não, queridos. O que Abraão estava buscando era evitar uma apostasia religiosa. Ele sabia que entre os cananeus eles adoravam deuses, eles tinham práticas diferentes do que aquela que o Deus Todo-Poderoso que apareceu para ele havia determinado. Portanto, ele queria que a esposa de Isaac fosse da mesma parentela e andasse no mesmo caminho. Então ele faz o servo jurar, colocando a sua mão embaixo da coxa. E para nós isso pode ser estranho, mas essa era a maneira de declarar que aquilo que estava sendo acordado entre duas pessoas seria cumprido à risca até o fim. E o servo faz perguntas para ele. O servo pergunta: olha, mas e se a mulher não quiser vir? No verso 5 ele fala: eu levo Isaac para morar junto da esposa, caso essa moça da sua parentela não queira vir? E Abraão veementemente disse um não, bem redondo para ele. E essa resposta não se devia ao fato de que ele não gostava da região onde os parentes moravam. Mas Abraão havia entendido que após a sua morte, Isaac, que era aquele em quem Deus disse que chamaria a sua descendência, deveria seguir os seus passos e habitar a terra que o Senhor disse que daria a ele e aos seus descendentes, aos filhos dos filhos. Portanto, Isaac não deveria sair dali, ele deveria permanecer naquela terra que Deus disse que daria a eles. Então, o servo jurou, colocou a mão debaixo da coxa e disse: olha, eu vou fazer o que você me pediu e nada além disso.
E, inclusive, Abraão ainda diz que o Senhor enviaria o seu anjo adiante dele. E ele vai dizer, e o seu servo iria encontrar a pessoa. Do verso 11 até o verso 27, queridos, aí nós vamos ver a saga do servo. Nós não temos o nome deste homem de Deus, mas lendo esses versículos, do versículo 11 até o versículo 27, nós vemos o coração de um servo. Não apenas um servo que serve ao seu senhor, ao seu patrão, aquele que a quem ele pertencia, mas também um servo temente a Deus. Gente, todo mundo merece ter um melhor amigo igual esse moço. Ou então, vamos dizer, ele é o tipo de pessoa que todos nós queremos ter por perto. Imagina alguém para quem você pede uma coisa que você não pode fazer e essa pessoa vai lá e não apenas faz o que você pediu, mas faz isso em oração, faz isso falando com Deus, consultando ao Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele obedeceu ao que Abraão pediu e ele ainda foi, durante o caminho, enquanto estava lá, no momento de decisão, fazendo tudo debaixo de oração. Você conhece uma pessoa assim? Se você conhece uma pessoa assim, você vai mandar esse podcast para ela e vai dizer, olha, você é essa pessoa. Além de ser um amigo de confiança, é uma pessoa em quem eu vejo Deus na sua vida, porque tudo que você faz, você busca a direção de Deus. Fala isso para essa pessoa, manda esse podcast para ela. Eu penso que não é elogio maior que nós possamos receber das pessoas do que o fato das pessoas dizerem que vem Deus na nossa vida. Eu acho que isso realmente nos alegra. Não porque nós queremos glória e honra, mas porque a gente está cumprindo o objetivo de ser espelho do Senhor nessa terra, de ser a imagem do Senhor entre as pessoas. Mas muito bem. E esse servo, o que ele faz? Ele então faz toda essa viagem, que era uma viagem muito longa. Eu vou te falar quanto tempo essa viagem demorava um pouquinho mais para frente. E ele chega então perto do poço de água, ele havia pego 10 camelos para essa viagem, pego então aquilo que ele iria levar para dar de presente, e ele chega até o lugar que ele deveria estar, onde ele acredita que seja o lugar. Ele para então fora da cidade, perto do poço, que era um local muito apropriado, não era um local aleatório. Este homem, ele parou num lugar muito importante, porque as moças iam nesse lugar para pegar água. Portanto, se ele queria encontrar uma moça, inclusive que não fosse preguiçosa, esse era um ótimo lugar. As moças saíam para buscar água nesse poço. E antes de tudo, queridos, o que ele faz? Ele ora. Do versículo 12 até o versículo 14, ele faz uma oração muito precisa, como quem realmente confia que Deus era aquele que podia dar os sinais para ajudá-lo a escolher. Porque, de fato, o que ele entende? Deus, se o Senhor não me mostrar quem é a pessoa, eu não vou saber escolher. Então, ele fala assim para Deus no versículo 12. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o teu servo. Então observe que, na verdade, ele não estava escolhendo a moça. Ele estava dizendo, Senhor, eu preciso saber qual foi a que o Senhor escolheu. Aqui responder assim, assim, assado, eu vou entender que foi a que o Senhor escolheu. Foi exatamente isso que nós lemos aqui. E então, ele estava ali e o princípio do versículo 15 me faz gelar o estômago. Diz assim, antes que ele acabasse de orar, ou seja, o servo não tinha nem falado amém ainda, ele estava falando com Deus. E o versículo 15 diz, antes que ele terminasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. E então Rebeca aparece trazendo um cântaro sobre o ombro, e ele fez a ela o pedido, então você pode me dar água? E ela respondeu exatamente o que ele estava esperando. Ela não apenas ofereceu água para ele, mas ela também ofereceu água para os seus camelos. E eu vou falar uma coisa para você. Lá no versículo 10 diz que ele tinha levado 10 camelos que pertenciam ao seu senhor. Eu não sei se você sabe, mas um dos livros que eu estou lendo, o autor vai dizer para a gente que esse era um trabalho gigantesco.
Por quê? Porque cada camelo tem a capacidade de beber até 150 litros de água. Ou seja, ela ficou por um tempo ali dando água para os camelos, e a palavra do Senhor vai dizer, lá no versículo 21, que o homem a observava em silêncio, atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Então, observe só esse momento. Ela é super prestativa, ela oferece água para ele, um estranho. Aí ela então, aliás, ela oferece, né? Quando ele pede, ela diz, ok, eu posso te dar água. Logo na sequência, ela diz, deixa que eu dou água também para os seus camelos. Haviam 10 camelos que beberam muita água e ela, sem reclamar, foi dando água para aquelas pessoas. O Hernandes Dias Lopes, que é esse autor que eu estou dizendo, que ele menciona no seu livro, ele diz assim, o fato dessa jovem ter sido prestativa fez com que uma porta se abrisse para ela. Eu não estou lendo o que ele escreveu, mas eu estou fazendo a minha leitura do que ele escreveu. Ou seja, ele diz, faça de toda ocasião uma grande ocasião, pois você nunca sabe quando alguém o está avaliando para algo mais elevado. E foi exatamente o que aconteceu. Ela estava sendo avaliada diante do Senhor, o servo queria saber diante de Deus se ela era a pessoa que o Senhor havia escolhido. E então, ele observa ela servindo e ela, de maneira muito despreendida, de maneira muito generosa, dá água para todos os animais. E então, quando ela termina de dar água ali para os animais, ele dá um presente. Ele dá para ela um pendente de 6 gramas de ouro e 2 pulseiras, um total de 120 gramas de ouro. E, queridos, como eu não tinha uma noção de quanto era isso, eu fui pesquisar. Pulseira, 60 gramas de ouro, só para eu ver mais ou menos como era o tamanho. Imagina que eram 2 pulseiras bem grandes, bem grossas. E então ele deu esses presentes e ele precisava agora ainda fazer uma pergunta, se ela era da parentela da família de Abraão. Então ele vai perguntar para ela e ele vai descobrir que sim. Que ela responde que é da descendência de Naor. E então o servo, no versículo 27, se inclina e adora o Senhor. Eu quero que você observe que ele estava diante de Rebeca, mas ele estava tão emocionado diante de Deus com esta graça de ter sido conduzido depois de uma viagem tão longa, exatamente até o local correto e a pessoa correta, que ele se prostra e ele adora a Deus. E ele vai dizer então no versículo 27, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Então, aqui ele já estava exultante porque tinha dado certo. Então, é informado que havia palha e local para eles dormirem. Obviamente que Labão, irmão dela, quando viu os presentes, Moisés faz questão de detalhar isto, né? Quando Labão vê os presentes, ele corre ao encontro para dizer, não, com certeza, temos pastagem. E aí nós já entramos na outra parte, que vai do versículo 28 até o 61. Eles, então, se dirigem até a casa dela, e enquanto estão ali, é oferecido toda a hospitalidade para que eles fiquem, e a comida estava diante dele, mas o servo tinha um objetivo. E ele vai dizer, eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Ele disse isso lá no versículo 33. E então, Labão, o irmão de Rebeca, fala, pode dizer. E ele vai dizer toda a história, ele vai explicar tudo o que aconteceu. Quem era Abraão, a viagem, o que ele orou, o que Rebeca respondeu, que era exatamente o que ele tinha posto diante de Deus, a maneira como ela foi solícita e que era da família. E aí então, finalmente no versículo 49, ele faz o pedido de casamento em nome do seu senhor Abraão. E tanto Betuel quanto Labão vão dizer, isso procede do Senhor. E no versículo 52, o servo de Abraão vai se prostrar novamente diante do Senhor e vai dizer, Senhor, muito obrigado. Mais uma vez, ele estava diante de pessoas, mas ele se prostrou diante de Deus para agradecer. Aí ele dá presente para todo mundo, come, descansa, bebe, passam a noite e na madrugada ele acorda dizendo, olha, precisamos ir embora. No versículo 55, o irmão e a mãe de Rebeca pedem para que eles fiquem pelo menos mais 10 dias.
E, queridos, eu até me coloquei no lugar da mãe de Rebeca, pensando, já pensou, né? Minha filha sai para pegar água, encontra o moço vem, diz que é de uma família que é parente e tal, tem condição, quer levar a Rebeca embora. Imagina só, no dia seguinte está indo embora. Está indo embora, vai voltar numa viagem aí de 800 quilômetros, ou seja, sem WhatsApp, sem internet. Eu entendi a mãe dela quando ela disse, dá para ficar mais 10 dias pelo menos para se despedir. Mas o servo, querido, o servo tinha no seu coração o desejo de voltar. Ele tinha o desejo de chegar e cumprir aquilo que ele prometeu diante de Abraão. E, aliás, Hernandes Dias Lopes, ele vai falar, e agora sim eu vou ler o que ele escreveu, ele vai dizer que os camelos viajam cerca de 38 quilômetros por dia e podiam percorrer até 80 quilômetros diariamente, se fosse necessário, enquanto a média de uma pessoa a pé era cerca de 30 quilômetros por dia. Agora pensa, uma caravana, agora pensa quem falou fui eu e não ele. Agora pense, uma caravana de 10 camelos, com servos e guardas, podia facilmente fazer a viagem de ida e volta entre Hebrom e Mesopotâmia em menos de 2 meses. Ou seja, o servo era o tipo de homem que não permitia atrasos. Ele estava ansioso para cumprir com sucesso aquilo que foi dado para ele como uma incumbência e que veio de Abraão e de Isaac. Então, ele estava com pressa, ele queria voltar. Era uma viagem longa. Então, eles perguntam, mais explicitamente, eles perguntam, você quer ir com esse homem? E a resposta dela é, quero. E então, queridos, do versículo 62 até o versículo 67, nós temos ali o encontro de Isaac e de Rebeca. Nós sabemos que Rebeca vai ser a mãe de Jacó, a mãe do homem que vai dar origem às 12 tribos, que vai ter o seu nome mudado, mas isso é história para depois. Por enquanto, volta aqui no versículo 62, que é o momento em que Isaac está, no versículo 63 também, Isaac, no cair da tarde, ele sai para meditar no campo e quando ele ergue os olhos, ele vê camelos. Rebeca também levanta os olhos e vê Isaac. Desce do camelo, pergunta quem é aquela pessoa e o servo fala, é o meu senhor. Então ela se cobre do véu e fica esperando até o momento do encontro. E no versículo 66 o servo vai contar tudo o que aconteceu para Isaac. E então a palavra vai dizer para nós que Isaac conduziu ela até as tendas de Sara, a mãe dele, que ele tomou Rebeca e que esta se tornou sua mulher. E o texto termina dizendo, ele a amou, e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Interessante que Moisés nos diz isso apenas no final, de que o coração dele ainda estava, de alguma maneira, entristecido com a morte de Sara, mas o fato de ter uma esposa em sua vida trouxe a ele consolo depois dessa perda, dessa tristeza. E nós terminamos por aqui. Se fosse para aplicar para as nossas vidas, eu diria, poxa vida, que Deus nos abençoe, que sejamos como este amigo, como este servo, né? Que sejamos essa pessoa de confiança que faz tudo buscando uma direção de Deus, que possamos também ter um desse na nossa vida, uma pessoa assim que seja ombro a ombro conosco na intercessão, nas batalhas, nas orações, nos conselhos, nas risadas. Que delícia quando nós temos a graça de encontrar uma pessoa assim para ser o companheiro da vida, né, ou a amiga da vida, enfim. E que possamos, em nome de Jesus, como foi dito anteriormente, fazer tudo, fazer sempre o melhor. Ainda que a gente não faça para aparecer para homens, a gente nunca sabe quando a gente está sendo avaliado por uma coisa melhor. A própria palavra diz que nós devemos servir ao nosso próximo como aquele que serve ao Senhor, não é verdade? Para nós tratarmos o nosso patrão no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, que nós possamos fazer o melhor, porque é para a glória de Deus. E cada vez que a gente apresenta um bom trabalho, a gente também está testemunhando a quem nós servimos, não é verdade? Muito bem, Deus abençoe muito você e eu te espero no próximo capítulo, se Deus quiser. E se você quiser adicionar alguma aplicação, se você pensa assim, Rita, quando eu vi esse capítulo eu pensei em tal coisa, escreve aqui nos comentários de que outra maneira você aplicaria para a sua vida ou para as nossas vidas esse capítulo, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios.
Deus te abençoe e até lá!